Bom, então vamos continuar, né, sem mais delongas. Deixa eu ligar aqui minha câmera novamente, que ela desligou. Pronto. Bom, gente, dando continuidade aqui então. Beleza, então na aula passada, pessoal, nós paramos aqui na parte do Juscelino Kubitschek, né? Inclusive, assim, terminando nossa aula agora, eu vou mandar para vocês lá a carta testamento, eu acabei esquecendo, né? E foi tanta coisa, tanto problema essa semana que eu acabei esquecendo de mandar para vocês, tá? Mas assim, terminando agora, eu já vou anotar aqui já para me lembrar de mandar para vocês, tá? Bom, então nós lemos na aula passada, né? A gente viu o fim do governo Vargas, tá? Só dando uma rápida refrescada na memória aqui, né? A gente viu alguns pontos importantes. Criação da Petrobras, nós vimos que o governo de Vargas era um governo estadista, né? Onde ele fechou a economia para os Estados Unidos, tá? Fechou a economia para os Estados Unidos. Apesar de tudo, ele acabou levando muita pressão, certo? Ele se refugia no seu rancho lá no Rio Grande do Sul. E nós lemos na aula passada, né, todo aquele relato, né, da carta testemunho, da carta testamento dele, né, e da carta de despedida dele também, né, ele falando lá que ele está deixando a vida dele porque está sofrendo pressão injustamente, sendo caluniado, e ele atribui essa culpa aos opositores dele, aos amigos que não ajudaram, né, a fraqueza dos amigos, como ele vem falar na carta, né, a fraqueza dos meus amigos que não tiveram a força, né, de me defender, enfim. E no fim das contas, no fim da carta, né, a gente viu lá no fim da carta testamento, ele solta a frase mais conhecida desse momento, né, saio da história saio da vida para entrar na história, né. Bom, meus amores, então, logo após a morte do Vargas, né, tiveram novas eleições, obviamente, e quem ganha, deixa eu ver se tem alguma foto dele aqui para vocês verem, esse boy do mundo. Cara, tem não aqui, ó. Que pena. Mas enfim, depois eu mostro para vocês uma foto do nosso queridíssimo presidente JK, certo? Juscelino Kubitschek, tá? JK. Gente, estão lembrados do começo que eu falei para vocês da tendência dos presidentes? Um abre a economia, o outro fecha a economia, o outro abre a economia, certo? Para os Estados Unidos, no caso, tá? Então a gente viu lá, primeiro governo Dutra, né, lá com o famosíssimo plano, o plano SALT, né, com a criação da Constituição de 46 e blá blá blá. Bom, nós vimos que naquele momento ali, ele abriu a economia brasileira para os Estados Unidos, certo? Virou a casa da mãe Joana, tá? Quando o Vargas assume, ele fecha a economia brasileira, tá? Porque ele quer trazer indústria para o Brasil, né? Quer que o Brasil cresça de dentro para fora, né? Bom, quando o Vargas se mata, tem novas eleições e o JK entra, o Vargas tem a mesma postura política e econômica que o Dutra, tá? Então ele abre a economia, certo? Para os Estados Unidos. Tudo bem, né, pessoal? Até aqui deu para dar uma relembrada, né, nesses pontos aqui. Então Vargas reabriu a economia, tá? Para os Estados Unidos, tá? Para a economia internacional, tá? A gente chama de macroeconomia, certo? Bom, o que é que vai acontecer aqui, gente? Novas eleições e posse polêmica de JK, tá? Porque segundo alguns políticos houve fraude para poder o JK assumir, certo? Projeto Nacional Desenvolvimentista, tá? Entrada maciça de capital e empresas estrangeiras. Gente, olha só que interessante. O JK, sabe aquele tipo de gente que quer agradar a todo mundo, né? Como diz aquele velho ditado, né? Um ditado antigo que diz agradar gregos e troianos, né? Sabe aquele ditado que diz que quer agradar a todo mundo? Pronto, pessoal, se liga só. Era um projeto nacional, preste atenção, tá? Nacional, certo? Com o objetivo desenvolvimentista, ou seja, com o objetivo de desenvolver o Brasil, mas aí você pensa assim, poxa, que legal, velho, ele vai desenvolver o Brasil, ele é um estadista, como Vargas. Não, gente. A ideia do JK era desenvolver o Brasil, mas através de quê, gente? Olha só. Não esqueça isso aqui, isso aqui é muito importante, tá? Entrada maciça de capital em empresas estrangeiras. E de onde isso? Obviamente, do nosso querido Só que Não, do nosso querido Só que Não, Estados Unidos de América. Tá? Então, esse grande investimento, essa entrada maciça de capital, obviamente que era um capital norte-americano, estadunidense. Certo, pessoal? Deu para entender bem isso aqui, né? Até esse ponto? Se não, quem sabe talvez não dá um feedback vocês aí. Deu para entender, né, pessoal? Uhum. Show! Então, gente, vamos lá. Se liga só na parada aqui, tá?
Nós vamos ter aqui também, gente, o chamado plano de metas, tá? Plano de metas. Esse aqui, pessoal, foi o... Vocês perceberam que cada um tinha uma espécie de jingle, né? Uma espécie de marca, né? Por exemplo, o Dutra foi o plano SALT, né? Foi o plano SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. O Vargas era aquele governo populista, popular, de estadista, né? Um governo de Estado, tá? Onde ele criou ali a Petrobras, o petróleo é nosso, né? Era o slogan que ele usou muito, o petróleo é nosso, beleza? E o JK também tem o seu próprio jingle. Nas campanhas, pessoal, já falei para vocês que é um jingle, né? Jingle é aquela musiquinha que fica martelando na nossa cabeça por dias, né? Inclusive as eleições estão se aproximando aí a qualquer momento, né? Vai ser decretada aí, né? A data das eleições. E pode se preparar para um monte de música chata todos os dias aí, né? De candidato, né? E são jingles, são aquelas músicas que têm o objetivo único de passar uma mensagem, né? Através da música, porque eles sabem muito bem que a música fica gravada na nossa cabeça. Por isso que eu falo sempre para vocês, tomem cuidado com o que vocês ouvem. Porque por mais que vocês não percebam, aquilo está ficando na cabeça de vocês. Certo? Se for para escutar, saibam selecionar. Tá? Saibam peneirar uma boa música para a sua vida. Faz toda a diferença. Bom, e o jingle do JK, né, é o famoso 50 anos em 5. Tá? 50 anos em 5. Esse aqui era o jingle. Eu disse, professor, como assim 50 anos em 5? Gente, olha só. A frase completa, tá? A frase completa seria, quem quiser escrever, pode até escrever, porque não está aqui no slide, tá? A frase completa seria tipo assim, 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Então, lembrados que na Constituição de 46 foi autorizada para que as eleições fossem de 5 anos, sem reeleição. Pronto. Então, o que era o plano de metas? 50 anos em 5. Então, o JK começou a divulgar isso aí. 50 anos de progresso em apenas 5 anos de governo. Tá? Então, esse era o jingle básico dele. Por isso ficou conhecido como 50 anos em 5. Ou seja, 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Eu acho que ficou claro. Né? Eu acho que você entendeu isso. Né? Bom, próximo ponto diz assim, a construção da cidade de Brasília. Gente, até esse momento a capital brasileira era o Rio de Janeiro. Tá? Não era Brasília. Vai ser nesse momento aqui e outra. Eu acho que eu já comentei com vocês aqui nos outros anos. Eu acho que não sei nem se estão lembrados. Mas acho que no 8º ano eu comentei com vocês sobre isso. Que Brasília, assim como Recife, vocês devem estar lembrados, inclusive é o assunto que eu estou dando para o 7º ano atualmente. Né? Estão lembrados que a Holanda invadiu o Brasil? Né? Estão lembrados de um camaradinha chamado Maurício de Nassau, né, que ele era um holandês, que ele dominou ali a região de Pernambuco por cerca de 21 anos, né, de 21 a 24 anos ali, certo? Ainda foram 21 anos. E eu comentei com vocês lá no 7º ano, quando eu dei aula para vocês sobre isso, refresquem a memória, que na época a capital de Pernambuco não era Recife, era Olinda. Recife não existia. Entende? Era Olinda. E aí o Maurício de Nassau contratou, né, alguns arquitetos para quê? Para desenhar Recife. Então, a primeira cidade desenhada, assim, quando eu falo desenhada, pessoal, é uma cidade planejada, completamente planejada. Entende? É uma cidade completamente planejada. Ou seja, o cara vai lá e cria uma cidade numa maquete, um desenho, claro, primeiro, numa planta, e depois ele cria uma maquete para ser construída daquele jeito que eles planejaram. Tá? Eu posso até dar um exemplo para vocês, pessoal, aqui nos Estados Unidos. A cidade de Washington. Tá? O Washington, assim, boa parte da cidade de Washington, o centro de Washington ali, ele foi planejado, ele foi desenhado antes de ser construído. Não é por nada que lá em Washington, por exemplo, as ruas, né, tem ruas especiais que é só para ambulância. Porque se tiver alguma emergência, a ambulância tem como ir rápido e chegar rápido ao hospital. Né? Porque não tem trânsito. Né? Ou seja, a ambulância não está no trânsito comum, ela está numa via especial para ambulâncias. Porque foi planejado para que fosse assim. Tá, gente? Então, aqui no Brasil, a primeira cidade planejada foi Recife. Né? Vocês devem estar lembrados que rolou até uma treta, né? Chamada Guerra dos Mascates. Né? Que foi um conflito ali pesadíssimo, né? Entre os comerciantes de Recife, né? Os novos comerciantes burgueses de Recife e os fazendeiros, né? Os oligarcas lá de Olinda. Né? Porque a galera de Olinda começou a perder poder para os recifenses, né? Para os comerciantes de Recife. Tá?
Bom, por que eu estou dando esse exemplo aqui para vocês? Porque assim como Recife foi planejada e desenhada antes de ser construída, Recife também, pessoal. Ah, perdão, Brasília também. Tá? Brasília também foi planejada, certo? E aí, quem foi um dos idealizadores, né, de Brasília? Olha só, gente, aqui quem foi. Esse rapazinho aqui, ó, que nem é famoso, né? O famosíssimo Oscar Niemeyer, né? Considerado como um dos maiores arquitetos do mundo, de todos os tempos, né? Gente, o Oscar Niemeyer foi o cara que conseguiu fazer construções em formas circulares. Não se tinha isso, entende? As construções eram sempre vertical, horizontal ou diagonal, era sempre reta. E o Oscar Niemeyer conseguiu, através dos seus estudos ali, através dos seus conhecimentos, né, desenvolver uma técnica para você conseguir fazer um prédio, por exemplo, arredondado. Para você conseguir fazer um local que tivesse um formato de meia-lua, por exemplo. Tá? Então, assim, o cara foi um gênio, velho. Inegavelmente, o cara foi um gênio. Certo? Então, todo aquele palácio do Planalto, né, no centro de Brasília, onde fica o ladrão lá, né, os políticos, né? Vereadores não, né? São os vereadores municipais. Mas onde ficam os deputados federais, os senadores, blá blá blá. Cara, quem desenhou aquilo ali foi o Oscar Niemeyer. Entende? Então ele participou ativamente ali da construção de Brasília, né? Nosso querido Oscar Niemeyer. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui, né? Bom, então, gente, uma coisa interessante, pessoal, eu achei legal, como eu falei para vocês, né? Esse slide aqui é do ético. E uma coisa que eu achei bem legal, cara, desse slide aqui, é esse ponto aqui, ó. Se liga só. Geralmente é bem difícil, inclusive, eu achar em algum livro isso aqui, ó. Esse período aqui, pessoal, ele ficou conhecido como Anos Dourados, tá? No sentido de ouro, tá? Luxo, beleza, exuberância, certo? Então foram os anos dourados, tá? Do Brasil aí, né? Os anos do JK, porque foram construídas muitas coisas, né? Ou desenvolveu muita coisa. Então olha só que interessante, gente. Olha como o Brasil é paradoxal. Ao mesmo tempo que existia uma euforia devido à questão dos anos dourados, né? O Brasil crescendo, Brasília foi construída, né? Iria se tornar ali em pouco tempo a capital federal do Brasil, né? Uma nova cidade, cara, um novo estado estava surgindo, né? Ali. Então, mesmo nessa euforia, olha o que é que acontece. Apesar da euforia, a economia vivenciou grave inflação e aumento da dívida externa. Galera, por que dívida externa? E aí, pessoal, eu vou dar um ponto para quem acertar isso. Por que dívida externa? Por que aumento da dívida externa? Devendo alguém de fora. Que eram necessárias eram do exterior. Consequentemente, teve uma grande dívida. Exatamente. Olha, se liga só, a gente tá aqui, ó. Foi o que eu falei. Não, eu escutei, eu relaxo, eu vi quem estava respondendo. Entendeu, pessoal? Aumento da dívida externa. Externa fora. Aumento da dívida de fora. Por quê? Galera, essa entrada maciça de capital, olha só, quando a gente pensa assim, entrou dinheiro no Brasil. Não foi dado não, meu irmão. Foi pego como empréstimo. E vocês estão ligados. Empréstimo, principalmente com os Estados Unidos. Gente, relembre do Japão, que pegou empréstimo com os Estados Unidos para reconstruir a cidade lá. Cara, o Japão passou quase 40 anos devendo aos Estados Unidos. Entende? Uma dívida altíssima. Então, pessoal, é um paradoxo no Brasil. Na verdade, o Brasil é paradoxo puro. Né? O Brasil é paradoxo puro. Né, bicho? O povo brasileiro enfim, é completamente paradoxal. Né? É tipo, não sei se vocês viram a polêmica que deu com o Léo Lins. Né? Porque o Léo Lins, a namorada do Léo Lins, né? A Aline Mineiro, ela estava numa festa e o Léo Lins estava lá isolado, sozinho, sem conversar com ninguém, mexendo no celular. Ela foi lá e fez uma brincadeira com ele. Era uma coisa dos dois ali. Fez uma brincadeira com ele. Eita, o Léo Lins está ali parecendo um autista, isolado, né? Só ele e ele mesmo. Tipo, velho, não tem nada demais com relação a isso. Não teve nada demais. Foi só uma brincadeira dos dois, um com o outro. E ela falou, não foi nem no sentido pejorativo. Ela disse que ele está parecendo um autista porque está isolado e é ele com ele mesmo. Poxa, autismo é isso. É ele com ele mesmo. Normal dos autistas, né?
Exatamente. Inclusive, a própria palavra autista, né, vem de autos, que é uma palavra grega, que significa olhar para dentro de si. Entende? E aí, claro, é por isso que eu odeio a lacração. E aí, teve uma galera lacradora que, gente, teve gente que ameaçou ela de morte. Né? Disse que ia dar 3 tiros na cabeça dela, disse que ia explodir o carro dela, disse que ia invadir a casa dela e assassinar ela e o El Lins dentro de casa. Bicho, por causa de uma brincadeira, teve um bando de lacrador ali, teve até mães de autistas. Né? Agora, por quê? Porque o brasileiro, ele é um analfabeto funcional. Ele lê, mas ele não entende o que ele lê. Ele ouve, mas ele não entende o que ele está ouvindo. Ele não sabe interpretar. Como diz o nosso querido poeta Carlos Drummond de Andrade, quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. É tipo isso. Né? E rolou uma polêmica. E o interessante, o paradoxo que eu quero falar para você daqui, é que né, os mesmos que acharam ruim uma brincadeira que não foi nem pejorativa, né, com o autismo, disseram lá que eles estavam humilhando o autista, estavam menosprezando os autistas, os mesmos que falaram isso chamaram eles de retardados. Digo, como é que pode? Tá entendendo, velho? Porque eu odeio a lacração, né? É uma espécie de ditadura que se você não concorda com ele, você automaticamente virou a pior pessoa do mundo, né? Como eu, né? Que sou homofóbico estrutural, machista estrutural, como é que falso moralista e hipócrita, né? Tá entendendo, velho? Então assim, bicho, o Brasil sempre foi um Brasil de paradoxos, né? De Brasil das hipocrisias, né? E aqui foi basicamente a mesma coisa, certo? Inclusive, gente, recomendo para vocês um livro que nós começamos a ler. Eu acho que nós começamos a ler. Não me recordo, eu acho que sim. Me digam aí, pessoal, foi com vocês que a gente começou a ler o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo? Não me lembro. Negativo. Não lembro. Não lembro. Não, foi com vocês não. Foi com a turma do nono que saiu, né? Aquela turma do João Paulo. Foi a turma que saiu. Mas eu quero ler com vocês, pessoal. Inclusive, eu até recomendo muito vocês lerem esse livro da Carolina Maria de Jesus, tá? O nome do livro é Quarto de Despejo, tá? Cara, é um livro extraordinário. É tipo um diário dela. Assim, professor, por que é tão legal esse livro? Gente, ela era uma preta, favelada, pobre ao extremo, vivia nas piores favelas que tinha de São Paulo e ela era analfabeta. Ela aprendeu a ler sozinha, catando jornal velho no lixo. E ela aprendeu a ler sozinha, por associação. Tá entendendo, velho? É por isso que hoje em dia eu fico puto da minha cara. Eu fico doente quando eu vejo o neguinho dizendo assim: professor, não estou entendendo com as aulas online. Eu não estou aprendendo com essas aulas. Pelo amor de Deus, velho. A Carolina Maria de Jesus, preta, pobre, analfabeta, ferrada, aprendeu a ler sozinha, com jornal velho de lixo. E você, com professor de escola particular, com aulinha online todo dia, e não está aprendendo, velho, você tem que comer alfafa. Você tem que viver com os bichos. Você é um equino. Professor. Tá entendendo, mano? Diz aí, Carlinhos. Então a função dessa pessoa aí no mundo é o quê? Comer, cagar e dormir. Só isso, né? É tipo isso, velho. É que nem diz o Clóvis de Barros. É que nem diz o Clóvis de Barros, velho. E é verdade, mano. Você tem que viver entre os equinos, porque você é um. Entende? Então, assim, mano, e por que eu tô falando no livro, gente, da Carolina Maria de Jesus? Porque o livro dela, esse diário dela, gente, é nessa época aqui, ó. É no populismo, na época do populismo, década de 50. Tá entendendo, pessoal? É nessa época. Então, se você lê, olha que interessante. Essa nossa aula de história, vocês estão vendo a história de cima para baixo. A história dos fatos, dos grandes homens, de JK, Vargas, dos grandes homens. Mas a pergunta que fica e a história de baixo? A história de baixo para cima? A história do povo que viveu a história? Gente, recomendo muito esse livro para vocês. Quarto de Despejo. Inclusive, eu posso até mandar para vocês, eu tenho ele em PDF, mas o meu sonho ainda é ter ele físico, ainda vou comprar ele físico. Né? E esse livro é tão interessante, pessoal, porque o livro foi deixado, assim, deixaram o livro, né, o cara que transcreveu ele para ele virar um livro, ele não modificou a linguagem da Carolina Maria de Jesus. Né? Então você vai ver muito erro de português, você vai ver faltar vírgula, faltar acento, faltar um monte de coisa. E isso é que deixa mais fascinante, porque você consegue ver
a história de alguém que viveu aquele negócio. Entende, pessoal? Então, aqui na aula você está vendo a história de cima para baixo. A história dos, entre aspas, dos grandes homens para baixo. Veja a história de baixo para cima. Entende? Uma coisa é você estudar a Segunda Guerra Mundial de cima para baixo, vendo os fatos, o Hitler, o nazismo, não sei o que, blá, 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 blá. Outra coisa é você pegar o livro da Anne Frank. É a história de baixo para cima. Outra coisa é você ler o livro Era uma Vez no Front, de um soldado que viveu a Primeira Guerra Mundial. Por isso que eu sou fascinado por leitura em primeira pessoa. No caso, o livro onde a pessoa conta o que ela viveu. Não tem nada mais fascinante para mim. Porque você consegue ver ali a vivência concreta de alguém. E não alguém falando sobre outra coisa. Né? Então, fica a dica para vocês aí, gente. Leiam um livro da Carolina Maria de Jesus, que é uma tapa na nossa cara. Sabe? É uma tapa na nossa cara. Porque é uma mulher preta, pobre, favelada, analfabeta, que aprendeu a ler sozinha. Entende? Aprendeu a ler sozinha, catando jornal velho. E ali ela conta todas as dificuldades da vida dela, né? A vida na favela. Tem um momento que ela vai ser despejada do local onde ela está, ela fica sem lugar para ir, ela e os filhos. Cara, é um livro fascinante. Né? E como eu falei para vocês, é uma tapa na cara, porque a Carolina Maria de Jesus é uma verdadeira feminista. Preta, pobre, favelada, com filho para criar sozinha, mãe solteira, não baixou a cabeça para ninguém. Entende? E eu, na minha humilde opinião, isso é feminismo. Essa é uma mulher de verdade. Entende? Mas hoje em dia, como eu falei para vocês, feminismo se confundiu com apenas balançar o rabo num vídeo. A liberdade de balançar o rabo num vídeo. Né? Só. Ou fazer o que quiser com o seu corpo. Né? Então, é superficial, velho. Sinto muito dizer, mas a minha opinião é muito superficial. Né? Então, recomendação para vocês aí. Leia o livro da Carolina Maria de Jesus, que é extraordinária, é uma leitura fantástica. Você se emociona em muitas partes, você ri em muitas partes. Né? E você lê algo de alguém que viveu esse momento da nossa aula, gente, aqui, ó. A Carolina Maria viveu nessa época aqui, ó, do JK. Entende? Ela escreve, o diário dela foi escrito nessa época aqui do populismo. Tá? Então, recomendação show para vocês aí, é fantástico esse livro. Recomendo demais. Beleza? Vamos lá, vamos passar um pouquinho mais aqui. Então, a indústria automobilística foi um dos maiores destaques do governo JK, né? Mas o seu desenvolvimento provocou o sucateamento do transporte ferroviário, né? E tornou o país cada vez mais dependente do petróleo. Gente, é nesse momento aqui que o JK começa a investir em carros, tá? A indústria automobilística, claro, carros importados, né? Até porque no Brasil, o único carro brasileiro, puramente brasileiro, como eu falei para vocês na aula passada, era só a caçamba, né? Então, carros assim populares, tinha que vir de fora, tá? Tinha que vir, eram carros importados, certo? E isso, do ponto de vista de quem podia comprar um carro, melhorou. Porém, indiretamente, isso fez com que o transporte ferroviário, né, o transporte de trem, começasse a cair, certo? Começasse a perder força. E lembrando, gente, que o transporte ferroviário era o mais utilizado, né? Então, é nesse momento que os trens começam a cair em desuso aqui no Brasil, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Me dá um feedback vocês aí. Negativo. E aí, pessoal? Me dá um feedback. As meninas, Maíla, Vitória, De Vitória boa, entrou de boa. agora. E aí, gente? Vocês entenderam? Até aqui tá tudo bem? Dá para continuar? Dá. Vamos continuar então, tá? Bom, então tá aqui uma imagem mostrando para vocês, né, a construção de Brasília. Era disso aqui que eu tava falando, gente. Olha só, quando eu falei sobre o Oscar Niemeyer, era isso aqui que eu tava falando, ó, tá? São as duas cúpulas, né, que tem ali na frente do Palácio do Planalto, certo? E até então, até antes do Oscar Niemeyer, não dá para você fazer uma obra dessa. Entende? Não tinha como você fazer uma obra dessa aqui, tá? Você só fazia obras retilíneas, né, reta, travada, horizontal, vertical, diagonal, né? Não tinha como você fazer algo circular, né? E aí foi através dos estudos, né, do Oscar Niemeyer que eles conseguiram fazer as primeiras obras em formato de círculo, tá? Ou meia-lua, como tem aqui, certo? Então tá aí, gente, ó, 21 de abril de 60, né, foi inaugurada, tá? A cidade de Brasília, né, moderna, projetada para um governo que se dizia progressista, né? Então, né, ou seja, se a gente for trazer para os dias de hoje, eles terminaram de construir a casa dos ladrões, né? A casa dos corruptos. Bom, gente, então chegamos aqui no governo do Jânio Quadros, tá?
Mas, contudo, entretanto, todavia, eu vou parar a aula agora, tá? Por quê? Na nossa próxima aula, lembrando que amanhã não faltem amanhã, certo? Na nossa próxima aula de história, eu vou explicar aqui o governo do Jânio Quadros, que inclusive era aquele doido que eu falei da vassourinha, tá? E a gente vai ver aqui algumas coisas da vassourinha e a gente vai terminar o governo dele e já vamos entrar também, gente, direto no governo do Django, tá? Do João Goulart, certo? Porque logo após o governo do João Goulart, nós vamos entrar na ditadura militar, certo? Então, muito provavelmente, pelos meus planos aqui, eu acho que na quarta-feira da semana que vem, nós já vamos entrar no governo da ditadura militar, certo? Bom, então praticamente por hoje é só isso, certo?